Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Construção de Conhecimento. Um prazer imenso estar aqui para falar de liderança consciente, comportamento, cutucar o seu interessantíssimo ponto de vista para você ampliar. E como sempre, eu sou Érica Nechar, estou aqui com a gloriosa Cláudia Riso. Oi, Cláudia! Oi, Érica, tudo bom? Mais uma vez aqui estamos juntos para provocar reflexões a respeito da construção de conhecimento, sempre buscando trazer temas novos, né? E hoje a gente vem com uma novidade, né? Hoje a gente vem falando de um tema que está super em alta. É quase uma efervescência esse tema. Exatamente. Os canais que a gente abre de comunicação, sejam virtuais ou sejam pessoais, esse é um tema que está borbulhando em todas as rodas de empresas, de RHs, de gestão de pessoas, e todo mundo já deve estar curioso para saber o que é, e é a NR1. É né? isso, saúde emocional, psicoemocional. E eu vou trazer aqui a primeira introdução para vocês entenderem um pouco por que a gente escolheu falar disso hoje. Não é porque está em efervescência, ou também é porque está em efervescência, e nós não poderíamos deixar de comentar. Mas, felizmente, para nós, esse assunto está em voga, sendo legislado. Porque, para quem não sabe, o Construção de Conhecimento, ele nasceu, a nossa empresa nasceu, as nossas ideias, o nosso trabalho nasceu, a nossa vontade de fazer isso nasceu de uma percepção de mercado que estava sendo altamente negligenciada, né, Cláudia? Nós Exatamente. víamos quanto o mercado, o mundo corporativo, as empresas, elas estavam sendo adoecedoras, e o quanto isso não era visto, ou se fosse visto, não era colocado em pauta. E o nosso primeiro objetivo, quando a gente criou Construção de Conhecimento e todos os programas que a gente trabalha nas empresas, era justamente trazer uma forma de tratar e cuidar de pessoas para que os ambientes corporativos não fossem adoecedores ou se tornassem o menos adoecedores possível. E nós acreditamos que com gestão, liderança consciente e através da mudança de comportamento, através do ajuste de comunicação, é possível sim fazer chover no sertão. Exatamente. É possível sim nós mudarmos a triste realidade adoecedora emocionalmente do mundo corporativo. E a gente então vai se debruçar hoje aqui num convite, né? Então, de novo, eu vou aqui dizer, acho que vai virar meu mantra, Cláudia, no Construção de Conhecimento no nosso canal. Inclusive, se você tá aí, continue aí nos acompanhando, tá chegando pela primeira vez, não esquece de se inscrever, é importante que você se inscreva no nosso canal. Aplica lá o sininho para você saber das novidades, e se você gostou do conteúdo, compartilha. É muito legal e importante a gente disseminar assuntos que vão trazer a reflexão. Isso é uma contribuição social que você pode fazer hoje. Então, assim, vai, Cláudia, agora eu já até perdi o fio da meada. Não, já sei. E aí a história... Se esvazia para ouvir. Se esvazia para ouvir. E a história tem muito a ver com os temas que a gente vem tratando aqui, né? Eu brinco que a sorte é a gente ter oportunidade ligada à competência, né? Isso. Então, a gente deu essa conversa, a gente começou essa conversa sobre liderança consciente, e agora veio o tema do NR1, que, a despeito de, tecnicamente, estar falando de saúde mental, ela trata diretamente da liderança, porque a responsabilidade sobre a saúde mental das equipes, de modo geral, passa pelo tipo de liderança que as equipes têm. Né? Então, assim, a empresa ela tem diretrizes, mas eu sempre falo isso para a Érica, a empresa não é a empresa, são as pessoas que estão na empresa. Quem dá as diretrizes da empresa são as pessoas, são as lideranças. A maneira como essas diretrizes acontecem dependem da maneira como os líderes agem. Então, assim, eu estou num ambiente adoecido, eu estou num ambiente que as pessoas estão ficando estressadas, um ambiente extenuante, um ambiente nocivo. Quem criou esse ambiente? É sobre isso, né? Quando eu falo de saúde mental e quando eu falo da obrigatoriedade das empresas olharem para a saúde mental, eu indiretamente ou diretamente eu estou falando de como é que as lideranças estão tratando
as suas estratégias, as suas metas, as suas equipes e que podem estar contribuindo positiva ou negativamente para a saúde mental dos colaboradores e até da própria liderança. Muitas vezes a liderança está tão envolvida com diretrizes que muitas vezes ela até nem acredita e ela entra também nesse ambiente extenuante, nesse ambiente nocivo e não percebe. Então, o convite de hoje é o convite da gente falar muito claramente e de maneira muito transparente sobre esse assunto. É um assunto que tem que ser falado. E a minha percepção, Érica, assim, é que, de novo, as empresas e as pessoas, né, que compõem as empresas muitas vezes não falam desse assunto, e eu tenho ouvido muito falar assim, porque agora é a geração do mimimi, tudo é mimimi. E não tem nada de mimimi, Não. né? Isso é um fato real, as pessoas estão adoecidas, a sociedade está muito adoecida por conta de inúmeras pressões e tal. E as empresas têm alguma dificuldade, né? As equipes, os líderes têm dificuldade de falar sobre isso, porque não são capazes de entender o quanto... O benefício. Exato. O benefício. O quanto é possível se beneficiar de equipes equilibradas. É isso. Eu acho que, primeiro de tudo, fica o convite, né? Não é porque nasceu assim que precisa permanecer assim. Senão, as coisas não valeria a pena viver. Né? Se você está na vida para simplesmente definir que o que está ali, tá desde o começo foi assim, eu não posso mudar, então, qual é... Por que tá vivendo? É muito cômodo, né? Eu sempre digo, essa posição diz assim, eu sou assim, tipo aquela frase séria, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, Síndrome de Gabriela, você sempre né? assim. Não é isso. Mas eu cheguei aqui nessa empresa que tem 100 anos, sempre foi assim, como é que eu sou uma pessoa dentre milhares de um grupo, como é que eu posso fazer? Faça o seu microambiente diferente. Exato. E outra coisa, né? A legislação, de uma forma geral, vamos trazer acho que um aspecto mais macro. Eu gosto de falar com o advogado, porque vem logo com a legislação. A legislação, o direito ele vem sempre após o mapeamento de uma conduta e comportamento social a que ele está inserido. Né? As legislações são criadas no Código Penal muito mais para antever, mas muitas vezes também acontece para mitigar ações que já estão acontecendo. Mas o ordenamento jurídico de uma sociedade, normalmente ele vem não para as regras básicas, mas para aquelas que vão, as condutas sociais que vão acrescendo, elas vão vindo de uma forma geral para tutelar comportamentos e situações que já estão sendo mapeados e que as pessoas não estão fazendo nada. Existe uma máxima do direito alemão que eu gosto muito que diz assim: quanto mais evoluída é uma sociedade, menor é o seu grupo de leis. Ou seja, as pessoas se autorregulam. Exato. Elas não precisam ser colocadas em xeque, não precisam ser mandadas, porque nelas gere uma consciência coletiva de bem-estar. Então, assim, uma vez que vem uma lei imputando alguma coisa ou regulamentando, como é o caso da ANR, então a gente entende que vamos desmistificar dizendo que é mimimi e trazer um outro olhar, um ponto de vista onde você entenda que está sendo regulamentada uma coisa que as pessoas estavam colocando embaixo do tapete e que está impactando. Então, passado isso, vamos caminhar na história e vamos trazer. O que é a ANR? O que são ANRs? A ANR surgiu agora? Essa é a 1 porque não tem mais nenhuma antes delas? Não! As ANRs existem, né? Elas têm a função de obrigar, de regulamentar a ação, as obrigações dos empregadores para garantir a segurança no trabalho. Exato. O que fica diferente da ANR1 e das outras que existiam, né? As ANRs é um grande guarda-chuva que tem várias outras embaixo dela que tutelam essas obrigações dos empregadores. As ANRs, elas se cuidavam muito de cuidar do bem-estar físico, né? Elas regulando, porque a gente vem de uma revolução industrial, onde o pessoal perdia a mão, o dedo, a vida e ninguém dava conta. Então, vem se tutelando e melhorando essa tutela de proteção ao empregado. E aí, com acidente de trabalho, sim, exatamente essa linha. De insalubridade, de periculosidade, tudo isso vem das ANRs. As ANRs vêm tutelar tudo isso, né? E aí, chegamos no momento em que as maiores doenças do mundo, e nós não estamos falando do Brasil, são as doenças mentais, as doenças psicossociais emocionais. Exato. Né? E muitas das doenças físicas, aí desculpa eu te fazer um parênteses, elas também são originárias de
doenças mentais. Muita coisa do físico passa para o mental. Mas daí você vai entrar numa seara que nós vamos ficar 6 anos aqui falando. conversando. Mas é isso, mas passa pelo mental. Lembrando que não é fácil. Você é a pessoa que mais sabe disso, né? É isso, porque eu trabalho na minha terapêutica com a análise comportamental da origem, né? Ligada à linguagem do corpo, que eu acredito na minha terapêutica e aplico todo dia. A manifestação do corpo para a doença ou da mente em neuroses ou psicoses, ela é uma manifestação do inconsciente adoecido e adormecido lá, que está sendo engatilhado. Então, partindo disso, a gente tem ali um escopo, não é invenção, é um mapeamento. Se você entender uma NR1 não como uma invenção, mas como um mapeamento, onde se entendeu a necessidade do gerenciamento de ações, então ele é um norte positivo. Porque, sempre eu vou dizer, né, Cláudia, não é tanto para qualquer coisa na nossa vida. Não é tanto sobre o que acontece com a gente, mas sim sobre o que a gente faz com o que acontece. É isso. E aí vamos pensar nessa coisa filosófica, terapêutica, trazendo para o que é o cartesiano aqui do nosso... Aterrizar no dia a dia, no né? nosso corporativo, nas lideranças conscientes. O que eu faço com uma nova regulamentação? Exato. Primeiro, eu acho que é tirar o ranço, tira a reatividade, tira o muro que te impede de criar dentro de uma obrigação uma solução positiva. Porque se a gente pensar que ambientes adoecedores são menos produtivos e menos lucrativos, então... Já valeu a pena. Então a NR, talvez, para as empresas que não estavam tendo esse olhar de orgânico para isso, agora elas vão ser convidadas a fazer isso de forma compulsória. E como seria você se aprofundar, né? Você líder, né? Que está ouvindo a gente, se aprofundar em baixar a reatividade e descobrir as maravilhas de um ambiente saudável para se trabalhar. Exatamente. E falando de liderança e falando de equipes, eu acho que o importante é a gente também descortinar aqui as responsabilidades mútuas, né? Porque quando você fala assim, tem uma NR1, parece que assim, a NR1 é da empresa, é a empresa que se vire com a NR1, né? É o cachorro, né, que se vire lá. Exatamente. E não é isso, não é sobre isso, não. Né? A regulamentação, inclusive está escrito no texto da NR1, assim, a responsabilidade coletiva sobre a manutenção da saúde mental. Sim. Né? Então, não é só a empresa responsável pela saúde mental dos colaboradores, são os líderes responsáveis pela saúde mental dos colaboradores, mas são os próprios colaboradores responsáveis pela sua saúde mental e pela saúde mental das pessoas que estão à sua volta, tanto para cima, quanto para baixo, quanto para o lado. Até porque, Cláudia, vou contar uma coisa, né? Muitas pessoas hoje estão muito preocupadas, e isso é muito positivo socialmente, em se desenvolver, né? O desenvolvimento pessoal está muito em voga. As pessoas estão olhando isso. O terapeuta não é mais a casa do maluco, né? O lugar da terapia não é mais o lugar de pessoas que são loucas. É um lugar de pessoas que estão buscando desenvolver-se. E você sabe que o meio ambiente social e o meio ambiente familiar e do trabalho são os maiores impeditivos da evolução do desenvolvimento social e desenvolvimento pessoal. Eu imagino. Então, assim, o quanto seria para você que está nos ouvindo pensar que quando você contribui para o seu ambiente de trabalho estar mais são, mais leve, mais produtivo, mais equilibrado, se você é aquela pessoa que vai na terapia toda semana, você está fazendo uma contribuição ímpar para você mesmo. E você está contribuindo com os colegas que não têm um olhar para aquilo, você está contribuindo para as lideranças que estão buscando algumas coisas, porque, gente, vamos falar, né? Vamos sair do lugar do mundo de Bob aí. Não vai ser o Shangri-La do universo, vocês vão chegar todas as manhãs no emprego de vocês, aí vai ter uma moça havaiana vestindo, botando um colar de Não, e de novo, lugar de trabalho é lugar de trabalho. Né? O que nós estamos fazendo ali? A gente está trabalhando. Agora, não é porque é um lugar de trabalho que tem que ser um lugar de massacre. A sua roda pessoal de tortura. Exatamente. Então, assim, e eu sempre bato nessa tecla, Érica. A gente já falou isso inúmeras vezes e a minha vida profissional toda, eu sempre coloquei isso como prioridade. As pessoas falam, você ama o que você faz? Amo o que eu faço. Não quer dizer que eu esteja feliz todos os dias. Sim. Não quer dizer que eu não tenha problemas. Mas
se você não está num ambiente onde você é capaz de gostar daquilo que você está fazendo, de gostar do ambiente que você está, e de novo eu vou fazer a minha frase que você dá risada. Não é um campeonato de amizade, não é que eu tenho que estar lá só com um amigo, brincando, isso é outra conversa, mas é um ambiente onde você está equilibrado, você está feliz por estar ali, você está no lugar que você gostaria de estar. Né? A primeira pergunta, né, Cláudia? Como é que eu sei se eu tô bem ou não tô bem no meu trabalho, se aquilo tá me fazendo bem ou mal? Só para e pensa na hora que você acorda. Quando você acorda, você diz, puta que la vida, eu tenho que ir lá de novo. Exatamente. Ou se você diz assim, pá, hoje eu tenho um monte de desafios para resolver. E vai ser massa. Vai ser legal. É como eu falo daquelas pessoas, tem gente que trabalha só pensando nas férias. Isso é a pior viagem. Ou na sexta-feira. Ou na sexta-feira. Isso é a pior viagem, porque você fica ali... Se você tá na do sextou, né? Você tá pois na do gente. Sextou, tem alguma coisa tem errada alguma pra coisa você. Errada. Tem alguma coisa errada. Porque você tem que gostar de ir para o seu trabalho. Você tem que gostar de fazer o que você faz. Eu não gosto de gente. Aí vai trabalhar no atendimento. Ué, gente, como é que faz um troço desse? Não tem como. E né? isso é muita gestão de si mesmo, né? Exato. E os líderes também, de novo, a gente vai bater, né, nessa tecla. Ter que se conectar. É você entender que existem as metas, existem as métricas, existe tudo que compõe o mundo corporativo. Não vai deixar de existir. Mas você não precisa fazer daquilo uma roda de tortura. Então, a primeira coisa é a gestão, porque do seu próprio comportamento, né? Nós estávamos lá fazendo nossas prévias aqui e o que eu vejo muito em comportamento tem as pessoas que querem assunto na vida e tem as pessoas que querem resolver. Exato. Então, quando você traz uma conduta para a primeira pessoa, você está se convidando e não se esquecendo que você é parte integrante daquela coletividade. E você tem um papel. Se você está num dia de luta e não num dia de glória, então fecha a boca. Então não contribui para o caos, não fofoca, não cria intriga, não seja maldoso ou maldosa ou maléfico. Já é grande ajuda. Muito ajuda quem não atrapalha. Exato. Né? Se você está num dia de boa, vai ajudar um colega, vai dar uma boa palavra, vai trazer inspiração. E seja transparente, né? Eu brincava com os meus funcionários, que assim, com os colaboradores que estavam comigo, que eu sou uma pessoa, de modo geral, muito bem-humorada. Mas tem dias que você está mal-humorado, tem dias que aconteceu alguma coisa que você não está bem. Quando eu chegava e era um dia desse, eu falava, gente, hoje eu estou mal-humorada. A pessoa falava, não acredito que você está falando que você está mal-humorada. Eu só estou avisando. Daqui a pouco pode ser que vai passar, ou não. Pode ser que não vai passar. Então, assim... não provoca muito hoje, porque hoje eu não estou no melhor dia, mas já avisa, porque você é uma pessoa naturalmente bem-humorada, todo mundo acha que você vai estar 100% do tempo bem-humorado. Aí, de repente, está num dia que você não está bem e alguém faz alguma coisa, é o estopim para dar uma confusão. Então, quando você é transparente... a vida fica muito mais fácil. A verdade é sempre a melhor postura, né? É você lidar com as coisas. É a mesma coisa que a gente traz para a NR1. Eu posso fazer disso daqui uma fantasia, dizer assim, tá bom, vamos cumprir um protocolo aqui. Vamos fazer 3 questionários. Faz 3 questionários e pronto. E aí... eu passo o questionário achando que você vai responder. Você finge que respondeu. Eu finjo que acredito. E fica todo mundo... eu finjo que falei a verdade. Mas... e fica todo mundo fingindo. E nós não vamos aproveitar o momento para evoluir enquanto profissionais, enquanto empresas e tal. Ou a gente fala assim, não, beleza, isso aqui pode ser uma coisa bacana. Uma ferramenta ótima para a gente melhorar o nosso ambiente. Vamos trazer isso aqui para transformar o nosso ambiente num ambiente mais verdadeiro, mais transparente, onde a gente vai ser capaz de falar sobre os temas que realmente são relevantes e crescer. Agora você trouxe um ponto que eu queria que a gente discutisse, Cláudia. Esse tirar o ruído e fazer algo de bom com o que é bom. Porque o que eu tenho visto, e isso é muito, muito, muito trabalhável em comportamento e comunicação, que é a objetivação da comunicação. Né? Você trazer uma normativação ali, uma lei ou qualquer outra coisa que seja inclusiva como um instrumento de inclusão e não como um formador de ruído. O que eu tenho uma sensação hoje comportamentalmente, o que a gente vê hoje no corporativo, porque chega muito até mim dentro dos consultórios, tudo se transforma em ruído. E é esse ruído que as pessoas estão equivocadamente chamando de mimimi. Sabe por quê? As coisas perdem a voz quando perdem o foco.
E aí torna-se ruído. Me dá uma sensação de que todas as normas que deveriam ser inclusivas, elas se tornam caixas de abelha dentro dos lugares, onde fica aquele ruído constante. O que eu estou querendo dizer? A NR1, né, ela cuida muito dessa parte emocional das pessoas, mas se atentem para que isso se torne um instrumento de ambiência saudável e não uma caixa de abelha no meio da sala. Por quê? Uma vez que as empresas vão ser obrigadas a passar por mapeamento, por controle de risco, por várias etapas para fazer a análise dos ambientes e depois cuidar disso, fazer controle, né? Então, quando você faz uma constatação para ser ajudado, é diferente de você se imuletar para virar uma condição. Exatamente. Porque daí tira o foco do trabalho de novo. É isso. E é isso. Então, assim, isso é comportamento, gente. Se você tem essa tendência de tudo virar o ponto focal da tua situação, vai se tratar. Vai, por favor. Como a Cláudia bem diz, no trabalho é lugar de trabalhar. Se você se identifica como outro gênero, você tem, né, você é de raça, você é de outra raça, e você está inserido em grupos que estão ali previstos em proteções a mais da sociedade, porque precisa, tá tudo certo, mas não faça disso a nova bandeira de não é sobre isso o trabalho. Não é sobre isso. Né? Não é sobre isso. O que eu tô querendo dizer? Olha, no questionário, eu falei, eu sofro de ansiedade. Olha, você precisa cumprir a meta. Não, mas eu sofro de ansiedade. Pô! Vai se tratar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cuidar, e não vai fazer disso a pedra fundamental da tua carreira. É né? isso. Vá se tratar, vá ser cuidado. O direito, ele fica mais equilibrado e equânime quando a gente trata o igual com igualdade e o desigual com desigualdade. Desde que não se desvirtue o objeto das coisas. Exatamente. E assim, a gente colocar essa pedra, gente, eu sou a favor da gente olhar para todas as diferenças, mas com equilíbrio. O objetivo da empresa é dar lucro, é você desenvolver sua carreira, não é você sentar na mesa toda vez que for discutir uma nova diretriz. Mas eu sou do grupo X, ninguém tá falando disso aqui, caramba. Exatamente. Eu acho que você falou uma coisa fundamental. As pessoas têm que parar de se vitimizar. É isso. De ficar arrumando desculpa para aquilo que elas talvez não tenham competência, não queiram fazer, não gostam de fazer. Então, assim, vá fazer aquilo que você tem competência, que você gosta, independente da cor da sua pele, da sua escolha sexual, do seu sexo, seja lá o que for. Da condição psicoemocional daquele momento. E quando a Érica fala assim, gente, as pessoas precisam se tratar. Se você tem uma condição que exige um tratamento, é sua responsabilidade olhar para isso, levantar a mão e falar assim, eu vou me tratar. Vamos deixar de achar que os outros são responsáveis por fazer aquilo que é sua responsabilidade. É um pouco daquilo que a gente já falou sobre a carreira. As pessoas, tem um plano de carreira? O plano de carreira é meu. Sim. Não é a empresa que tem que ter um plano de carreira. A empresa tem que ter um plano de oportunidades. Boa. Agora, se eu estou preparado para aquela oportunidade, se eu vou ser a pessoa que a empresa precisa para subir dentro dos cargos dentro da empresa, isso é um problema meu. Eu tenho que estar preparado. Assim como eu tenho que cuidar da minha saúde mental. E é outra, quando você fala assim, essa empresa, ela é uma empresa responsável, ela tem programas que atendem o NR1 com eficiência. Então, você não vai para essa empresa para se beneficiar só desses programas para dar uma desculpa para você não trabalhar. Ao contrário, você se utiliza do instrumento ótimo para você conseguir desenvolver dentro daquelas capacidades momentâneas, porque o objetivo não é você morar lá. O objetivo, gente, da gente tratar na terapia, da gente ser olhado e tutelado, não é você vestir aquela roupa para sempre e morar naquele lugar do ansioso, do burnout, porque tem gente que encontra um lugar aconchegante nesses lugares. Exato. E a empresa tá lá não para ser o papai ou a mamãe. E aqui eu vou ali, trabalhar em função aqui da defesa também das empresas. Porque assim, a empresa ela tem a obrigação de tutela de olhar e equiparar as necessidades e inclusive fazer um controle, uma higienização de ambiência para que não seja um espaço adoecedor. Porque o que a ANR cuida é disso, hein? De mapear e consertar, mas também não gerar ambientes adoecedores, porque ela cuida da saúde mental no âmbito
da empresa. Da A empresa. empresa não pode ser um lugar que te adoece. Mas se você já vem adoecido, será que você vai ter a coragem de contar? Você fala assim, Érica, mas se eu contar, eu não sou nem contratado. Se eu disser que eu tô lá babando e tremendo e mostrar isso em equipe, eu sou um líder, eu vou ser mandado embora. Então, nós precisamos criar uma relação comportamental nas empresas, onde se quebrem as barreiras e, como a Cláudia disse, se trate com verdade todas as questões que estão ali. Exatamente. Utopia, o mundo da De Rainbow Bob, Dash. Pode ser, mas de algum lugar tem que Tem que começar. começar, é Algum isso. lugar tem que começar. E nós precisamos, porque a gente é tratado como nós nos tratamos. Quando você tem algum tipo de senão, algum preconceito sobre as suas condições daquele momento, as pessoas também vão estar naquele lugar. Exatamente. Quando a Cláudia fala uma coisa que eu acho muito bonita, né? A Cláudia sempre foi executiva, é homossexual, e ela disse que ela nunca na vida sofreu uma questão de preconceito. Ela já sofreu mais assédio por ser mulher do que... Exatamente. Porque isso. ela tem um comportamento onde ela tá na empresa para trabalhar. Então, assim, olha, eu tô passando por um momento, né? Primeiro disso, né? A gente arrumar o comportamento, dizer, eu estou passando por um momento de ansiedade. Eu estou passando por um momento em que eu estou desenvolvendo burnout e eu vou cuidar disso. É diferente do eu sou ansioso, eu tenho burnout. A pessoa amarra aquele bode. E aí aquilo vira uma condição que a pessoa vira uma casca de ovo. Exatamente. Parece que a pessoa, você chega perto dela, ela vai dar choque. Aí fica todo mundo naquela baita torta de climão. Um líder não pode conversar, não pode cobrar, também não pode cobrar nem que ela vá se tratar, né? Então a gente olhar que a ambiência, a hostilidade, ela não nasce sozinha. Não. E na maior parte das vezes ela nasce do próprio hostilizado. Exato, né? Exato. E aí eu acho que tem um ponto, Érica, que a gente precisa falar sobre ele, que eu bato sempre nessa tecla, o ponto da responsabilidade individual. Né? Um líder, ele é o responsável pela sua equipe. Ele dá trabalho? Dá, mas você quer ser líder? Sim. É a mesma coisa um cara fala assim, eu quero ser jogador de futebol. Mas eu não quero dar autógrafo. Amigão, então não vai ser jogador de futebol. Eu quero ser atleta de ponta, mas eu não quero treinar 6 horas por dia. Eu quero ser uma estrela, mas eu não quero sair na rua e as pessoas virem me assediar. Então você não vai ser uma estrela. Porque o pressuposto de você ser um cara que está na mídia é de você sair na rua e as pessoas quererem um autógrafo seu. Dá pra controlar um pouco? Dá. Mas de novo, disso não dá. Não adianta você botar 50 seguranças e não querer que ninguém chegue perto de você e achar que todo mundo vai te idolatrar. Então, na empresa mesmo, você quer ser um líder? Então, você já vai saber que você vai ter que ter papel de líder. Dar trabalho, você tem que ter tempo, você tem que dedicar... Estar disposto. Dedicar seu tempo às pessoas da sua equipe, ouvir as pessoas da sua equipe. Isso é muito mais difícil do que trabalhar sozinho. Eu não gosto. Então, arruma uma ocupação em que você não vai ter ninguém embaixo de você. E aí, eu vejo muito isso nas empresas. E a empresa, assim, o organismo, digamos assim, o que a empresa precisa? Se perpetuar e dar lucro. Esses são os dois objetivos da empresa, né? Ela se manter viva e continuar dando lucro. Seja ela uma empresa limitada ou seja uma empresa sociedade anônima. O objetivo é esse, ou eu vou dar lucro para o dono ou vou dar lucro para os acionistas. Pronto, acabou. Agora, o resultado do lucro, Érica, e eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque, como sempre, eu trabalhei muito tempo em empresas, você tem chance de dar lucro muito maior num ambiente equilibrado do que num ambiente desequilibrado. Muito. As pessoas ficam achando assim, bota pressão que vai dar lucro. Não vai dar lucro. Não é pressão que dá lucro. Não é estresse que dá lucro. Não é estresse que dá lucro. Até porque, numa vida geral, o mercado já traz o fator estressante. E não é essa coisa de dizer assim, isso aqui é uma colônia de férias. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma ambiência responsável e não adoecedora. Exato. Porque assim, não é porque a gente melhora o ambiente da empresa que do lado de fora não vai estar tiro, porrada e bomba. Já é uma ambiência. Tem a competitividade, está todo mundo lá vendendo a mesma coisa para o mesmo cliente. Já existe um mercado acirrado do lado de fora. Por que não? E eu acho tão engraçado, Érica, porque todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Essa é uma voz recorrente dentro das empresas. O problema não está dentro da empresa, o problema está fora. A nossa concorrência não está dentro, a nossa concorrência está fora. Mas na hora do vamos ver, todo mundo esquece disso. Mas eu vou falar uma coisa aqui, super terapeuta, que o pessoal não gosta de ouvir muito, mas eu vou dizer. Você pode estar viciado
nessa adrenalina negativa aí. Você pode estar viciado no caos. E quando você pensa, se você está ouvindo a gente, você conseguiu chegar até aqui, contrapondo tudo que a gente está falando lá na tua mente, no teu coração, pode contar que você está viciado É, nessa liberação de adrenalina equivocada e é. desequilibrada. É possível você ter um mercado, uma ambiência altamente competitiva, mas mais leve, Exato. saudável. É. Porque é isso. A competição, quem é competitivo sempre será. E tá dentro do mercado corporativo, não tem jeito, as pessoas que estão lá são competitivas. É. Agora a questão é, como o convite é para você abrir o teu coração agora e a tua mente para pensar possibilidades e formas de fazer, continuar sendo competitivo, continuar sendo aguerrido lá na tua função, fazendo a diferença na tua empresa e buscando resultado sem precisar viver num ambiente tóxico. E a questão da NR1, que foi que a gente trouxe hoje, eu acho que ela traz uma oportunidade Sim. obrigatória, né? Compulsória. De você olhar para isso. Porque todas as empresas vão ser obrigadas a olhar para isso. Então, você tem duas maneiras de olhar para isso. Dizer, ai, que saco, mais uma norma, não sei o quê. Ou você olhar para isso e falar, não, Opa, vamos falar disso, então? vamos experimentar, Vamos experimentar um ambiente fazer mais direito? saudável, e aí vamos ver como é que vem a resposta do lucro Exato, e das métricas. Exato, é só experimentar. É o convite que eu faço, assim, para todo mundo que está assistindo experimenta olhando para o lado positivo. Tentando trazer solução. O que eu posso agregar com essa nova norma que vai beneficiar a minha empresa? Você falou um negócio agora há pouco que me ocorreu, uma lembrança da questão de competitividade. De modo geral, as empresas e as pessoas mesmo, elas têm uma tendência de dizer assim, esse ambiente é muito competitivo, é muito estressante, é muito tóxico. Na última Olimpíada, a gente teve alguns atletas levantando a mão e dizendo assim, não vou fazer essa prova porque eu não estou me sentindo bem. A gente teve exemplos de atletas na Olimpíada anterior. Na Olimpíada Biel, anterior, né? exatamente, que falou assim, eu não vou competir porque eu não machucar. estou bem, porque a minha saúde mental não está boa. E quando não está boa, se machuca. E aí acaba com a carreira. De novo, e aí eu falo assim, ela não gosta do que ela faz? Ela adora o que ela faz. Só que o ambiente cria uma competição tão acirrada, tão tóxica, que até aquilo que a pessoa gosta de fazer se torna adoecedor. E é sobre isso que nós estamos falando. Quer dizer, vai ter competição. Você pega um atleta como esse, por exemplo, ele não tem que olhar e competir com o outro, tentar ser melhor do que o outro. Ele tem que tentar ser melhor do que ele mesmo. Sim. É sobre isso a vida de um atleta. Métrica. O outro... Mas a superação é individual. Exato. Então, é isso que acalma o coração dele. Na hora que ele começa a ser muito pressionado na comparação com o ambiente, ele começa a adoecer. E a mesma coisa, trazendo isso para o mercado de trabalho, é exatamente a mesma coisa. Né? A gente tem que olhar para a nossa empresa e dizer assim, como é que a nossa empresa vai ser melhor? Agora eu vou dar um spoiler, hein? Manda. Vão começar as métricas, o objetivo da NR1, né? Tem 3 pontos importantes que vão se fazendo, né? Você identificar risco, você avaliar a saúde das pessoas fazendo inventário e plano de ação e controle e priorizar o gerenciamento de risco. São as 3 coisas que vão acontecer que a NR1, que são as bases da aplicação da NR1. E eu já vou dar um spoiler aqui, tá? Você líder, que pretende se tornar um líder consciente, que já é um líder consciente, a marola vai bater em você. Porque uma vez que o pessoal vai começar a fazer a nivelação, o mapeamento das equipes, vai começar a apontar os líderes que estão se preocupando com a conexão, com o bem-estar das equipes nos ambientes menores dentro da empresa e não. E eu vou te dizer, se está tudo indo mal, está tudo bem também. Você pode usar essas métricas para se desenvolver e desenvolver a sua liderança. Se a sua liderança está indo bem, sua equipe está indo mais saudável, que ótimo, continue achando soluções. E se a equipe estiver redondinha, comece a ensinar outros líderes, porque o que é bom precisa ser propagado. Exato. Então, assim, vai bater. Então, assim, que se você é líder, o meu apelo é não esmoreça. Vai bater, vai doer, vai dizer, talvez você se sinta sendo colocado em xeque. Tá tudo bem. Érica, não é você que tá lá, você não vai lá perder o bônus, né? Mas o comportamento
adulto precisa nascer um dia. É. Porque só de um comportamento adulto, onde você se responsabiliza, onde você olha para você como uma oportunidade de crescimento todo dia, é que os bons líderes são aqueles que crescem junto com a sua equipe. Exato. E eles vão... Gente, líder não é ser perfeito. Ninguém é perfeito. E tá tudo bem. Nós nos tornamos excelentes. Tá tudo Mas bem. nós nos tornamos excelentes quando nós pegamos esse tipo de ferramenta e usamos de forma a nos aprimorar também. Retroalimentar, exato. Então, assim, a NR1, ela sai daquele lugar de ficar atirando em todo mundo e dizer, o que eu posso também fazer por tudo isso. E aí, eu quero fazer um convite aqui, que assim, esse é o nosso jeito, né, Érica? Isso é que a gente faz. Isso é o que a gente faz. Então, quem tiver interessado em falar sobre isso, porque não é só sobre tratar as pessoas que estão com problema de saúde mental. Não é só sobre... É também sobre isso, identificar, tratar, e para isso Mas tem, maior, né? tem mecanismos científicos e terapêuticos próprios para isso. Mas é mais do que isso. É você, como líder, construir um ambiente que ajude as pessoas a melhorar a sua condição e que evite que as pessoas entrem nessa condição. E é sobre o que a gente está falando? É sobre conversar sobre isso. É sobre fazer treinamentos sobre isso. Que é onde passa aquilo que a gente faz no dia a dia. Comportamentos podem ser mudados. Comportamentos podem ser mudados. Você pode treinar as pessoas para que elas tenham atitudes que contribuam para um ambiente melhor. Comportamento, você treina, as pessoas não vêm de fábrica com esse tipo de comportamento positivo sobre as relações. Então, as pessoas são altamente treináveis e as equipes começam a produzir mais, se integrar mais, porque elas passam por formas de aprendizagem onde elas vão ser também pessoas que estão envolvidas no projeto. Contribuindo. Empresas saudáveis. O objetivo geral da NR1 não é ficar tratando individualmente, é cuidar que os ambientes não sejam adoecedores, porque hoje eles são altamente adoecedores. E aí, o que acontece? Eu vejo muito, eu durante muito tempo vi isso nas empresas e continuo vendo uma questão assim, a pessoa, os colaboradores e tal, tem colaboradores que são altamente positivos. É verdade. Né? E muitas vezes o cara é positivo com ele mesmo e às vezes com quem é mais próximo dele, mas o líder deixa de aproveitar aquela positividade para expandir aquilo para outras pessoas. E é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de treinamento parece uma coisa assim, o cara não sabe fazer, mas a gente treina, ele aprende. Não é isso. Né? O treinamento nesse nível que a gente está falando aqui é um treinamento de despertar na pessoa atitudes e comportamentos que levem ela a uma vida melhor. Sim. Esse aqui é o ponto. É você treinar a você mesmo identificar aquilo que é bom para você e aonde você pode contribuir para os outros para tornar o seu ambiente melhor. Então, quando a gente fala de treinamento, é basicamente disso. É de você trazer isso para a mesa e dizer assim, pessoal, todo mundo sabe fazer. Só precisa aflorar isso. Só precisa aprender como fazer. Muitas vezes você até sabe, mas você não põe para fora porque você não sabe como fazer. Né? E a gente pode contribuir com as empresas descortinando isso, falando sobre isso, fazendo encontros sobre isso, fazendo workshops sobre isso, fazendo palestras sobre isso, porque é isso que um líder tem como objetivo, fazer com que a sua equipe se fortaleça, se equilibre e dê resultados positivos. Muitas vezes você fala assim, eu vou fazer um treinamento de vendas para uma turma que sabe vender tudo. Sim. Você vai treinar o quê? Um cara que sabe vender. O cara que vende há 30 anos, você vai treinar ele para vender o quê? Você vai treinar venda? Não, você não vai treinar venda, você vai treinar comportamento. Leitura de público, leitura de porque ambiente. Muitas vezes ele sabe muito bem vender, mas o ambiente mudou. Aí você tem que mostrar para ele, você está treinando vendas? Não, você está treinando a pessoa, para ela identificar o que ela precisa melhorar, o que ela precisa mudar, o que ela precisa transformar para fazer mais sentido para aquele momento, para aquele cenário. Lembra aquela pesquisa de Harvard? 20% é técnico, 80% é desenvolvimento pessoal. É isso. Né? Então... E é sobre isso. Quando a gente fala de treinamento, é sobre esse despertar.
né? Então fica aqui nosso convite, nós vamos finalizando mais esse episódio. Eu espero que nós tenhamos conseguido trazer reflexões construtivas para como primeiro você vai olhar, você que é líder, você que é gestor, você que está numa equipe, para como você vai olhar não só a NR1, mas todas as coisas novas que vão chegando na sua vida, de fazer de cada uma delas que chega, porque se você está vivo vai chegar o tempo todo, fazer de cada coisa que chega, as coisas legais e as coisas não tão legais, instrumentos de crescimento e desenvolvimento pessoal. Porque você, se você quer galgar técnicas, quer galgar Posições e posições, tudo. você só vai conseguir isso não se desenvolvendo apenas tecnicamente, mas desenvolvendo a sua pessoa, o seu indivíduo. E esse indivíduo precisa estar inserido num ambiente em que ele também contribua para o coletivo. Lembrando que o ambiente, ele não é estático, né, Érica? Ele é Tudo tá em dinâmico, mutação o tempo vai todo. mudar. E o primeiro treinamento que a gente precisa ter é o treinamento de saber se adaptar, né? De saber reconhecer as coisas que dão pra oportunidades. Porque você pode olhar para um negócio e dizer, ai, que saco. Mas você pode olhar para um negócio e falar assim, Uou. que oportunidade Nossa, de eu fazer uma coisa né? nova, de eu aprender uma coisa nova, de eu melhorar como pessoa. Ou às vezes é assim, pô, nem sei como começar isso. Tudo bem. Tá me dando até um frio na barriga. Levanta a mão mas e pede ajuda. Mas eu vou, né? Eu vou assim mesmo, né? Eu vou atrás do trio elétrico, vou. Vai. E eu acho que olhar para a oportunidade é sempre o melhor jeito. Ter um olhar de oportunidade e não de problema é sempre o melhor jeito. Parece uma coisa meio Alice, né? No País das Maravilhas, tudo é oportunidade. Mas, gente, é sobre isso. Tudo é oportunidade. Então vai ficando aqui o nosso abraço. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Curte, compartilha, comenta se você quer um novo tema, se você está pensando em alguma coisa, te ocorreu, traz pra gente, vai ser um prazer. Escreve aqui nos comentários, a gente está sempre olhando. Quer conhecer mais o nosso trabalho? Vai no LinkedIn, vai no Instagram. E assim, eu espero que nós tenhamos sido contribuição para uma reflexão de aceitação e baixar barreiras para entender essa NR e todo o comportamento, o olhar para o comportamento de uma forma desmistificada e como uma possibilidade de instrumento, inclusive de construção de negócios, bons negócios, negócios que não são adoecedores. Não pensar como problema, pensar como oportunidade de melhoria lá para frente. Eu espero que você esteja bem, continue bem e até o nosso próximo encontro no Construção de Conhecimento. Um abraço muito apertado no seu coração, fica na paz. Até lá, pessoal, até o próximo, tchau, tchau.